Terminamos domingo passado uma série que falava sobre oração. Aliás, todos os sermões que são pregados aqui estão no nosso site. Então, enquanto tiver internet, eles vão estar lá. Você pode ouvir, caso você tenha faltado ou queira indicar para alguém. Essa semana alguém me ligou de Ponta Grossa, da Igreja Presbiteriana Independente, dizendo, olha, nós queríamos muito ouvir uma mensagem aí do site, podemos reunir todo mundo aqui numa classe de escola dominical? Eu falei, olha, nem imaginei que precisasse telefonar para isso, mas era um amigo nosso e foi bom falar com ele e ver. Então, se você quiser também fazer um download e passar para alguém, sempre vai estar lá. Estava pensando sobre esse domingo, e aí sabe uma coisa que eu lembrei hoje, que eu percebi, hoje é o último domingo do primeiro semestre. Você percebeu isso? Acabou já, o primeiro semestre acabou. Agora você pode já começar a pensar nas férias do fim do ano, não é? E já pode planejar onde você vai se reunir no Natal, no fim do ano, porque o ano já está indo para o fim. E eu pensei, puxa, que bom, vai ser um domingo muito bom para a gente olhar um pouquinho para trás desse primeiro semestre e olhar um pouco para frente, o que nós temos diante de nós como igreja e como membros desta igreja, como famílias. E eu quero convidar você a fazer um pouquinho de retrospectiva e olhar um pouquinho para frente. Eu gostaria muito que você hoje saísse daqui encorajado, saísse daqui vibrando. Que bom que eu faço parte desta igreja. Você pode falar essa frase comigo? Que bom que eu faço parte desta igreja, mas não pode mentir, você não está mentindo, né? Eu nem vou pedir para você repetir, porque pode ser que você vá mentir, então eu espero que não, na verdade eu creio que não. Que bênção ver o que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente se dispõe a fazer um curso e a fazer tantas outras coisas, não é? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto de 1 Tessalonicenses. Onde será que fica isso, hein? Será que é perto do Gênesis? Não. Perto do Apocalipse? Também não. É no meio. Entre o Gênesis e o Apocalipse. É uma carta do apóstolo Paulo. Então está lá no final do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, uma carta que foi escrita para uma igreja na cidade de Tessalônica, uma cidade grega, onde hoje é a Grécia. E ali se você for à Grécia, com essa crise que eles estão lá, até você vai ajudar, não é? Se você gastar dinheiro lá, você vai conhecer a cidade antiga de Tessalônica. E esta é a primeira carta de Paulo a uma igreja. Paulo havia se convertido há pouco tempo. É a primeira carta, uma das primeiras cartas que o apóstolo escreve. Ele mesmo envia esta carta para uma igreja por onde ele havia passado, e ele havia plantado, a gente usa esse termo, plantar uma igreja. A gente não fala abrir igreja, tá, gente? Não fala isso, não. Que não é comércio. É orgânico, é um organismo. Então a gente fala plantar. Plantou uma igreja. Ele plantou uma igreja naquela cidade, e há uma experiência muito interessante que está em Atos, quando ele passa por lá, e ele é perseguido, ele tem que fugir da cidade de Tessalônica, e depois de um tempo, quando ele estava numa outra cidade, cidade de Corinto, ele envia esta carta, a primeira carta dele para uma igreja. Leia aí comigo, capítulo 1, versículo 2 e 3. Só 2 versículos eu vou ler hoje. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Eu vou ler o 3º agora e peço que você leia comigo. Lembramos continuamente Ótimo, eu quero destacar aqui 3, é muito simples, você poderia pregar esse sermão e fazer essa meditação, e se você vai estar na sua célula essa semana, muito simples. 3 marcas de uma igreja que de fato vale a pena.
Olha aí, a primeira, está no versículo, as 3 estão no versículo 3º. Ele lembra, o apóstolo está dizendo, que ele lembrava daquela igreja continuamente diante de Deus e Pai, por aquilo que aquela igreja estava mostrando, desde que ela havia sido plantada. Quais são as 3 marcas que estavam presentes naquela igreja? Primeiro, o trabalho que resulta da fé. Então diga comigo, uma fé viva. Uma fé viva. Eu resolvi resumir essa expressão nesta frase, uma fé viva. A segunda marca, qual é a segunda marca? Está aí depois da vírgula. O esforço motivado pelo amor. Então diga comigo, amor verdadeiro. Então uma fé viva, um amor verdadeiro. E depois ele diz o quê? Perseverança proveniente da esperança. Então diga comigo, esperança firme. Então primeiro é uma fé viva, um amor verdadeiro e uma esperança firme, ou uma firme esperança, como você quiser. Gente, eu tenho ouvido falar tão mal de igrejas, tão mal, graças a Deus, para vocês, quando as pessoas falam mal de igrejas, não falam mal das pessoas das igrejas, falam mal dos líderes das igrejas. Não é verdade? Quando há um escândalo, que especialmente esses que saem na mídia, que a gente ouve, né? Não é de um membro da igreja. Olha, a dona Maria lá, né, o seu João, não são dessas pessoas que a mídia fala. A mídia fala da liderança. E a gente ouve falar tanta coisa ruim. E eu quero proclamar e animar você hoje com o seguinte: o melhor lugar para estarmos é no meio da igreja de Jesus. Ainda é o melhor lugar da terra. É o melhor lugar da terra. Então, quando você ouvir alguma coisa sobre a igreja, saiba fazer a separação de uma igreja que está se deixando trabalhar por Deus e uma igreja que às vezes está sendo, como povo, dominada, manipulada, conduzida por uma liderança que vai prestar contas a Deus. Aliás, todos nós, líderes, vamos prestar contas a Deus da nossa liderança. Mas a gente ouve falar tanto mal, e eu quero que você olhe para a sua igreja, olhe para a sua comunidade e diga: eu tenho ânimo, vale a pena ser membro desta igreja. Não por aquilo que ela apenas é, e ela ainda é pouco, por aquilo que ela pode vir a ser. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Então vamos olhar um pouquinho para trás, e vamos olhar um pouco para frente, rapidamente. E eu pedi para um membro da igreja, o Renato e a Thaís, virem aqui dar um testemunho. Eu pedi para eles contarem o que aconteceu com eles esses dias, esse semestre, fazendo uma retrospectiva, para eles contarem um pouquinho de uma história, de um fato ocorrido com eles e como é que Deus agiu, como é que a igreja de Jesus foi importante para vocês, não é, Renato? Então conta aí para nós, Renato. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Gostaria de compartilhar com irmãos, acho que a maioria sabe da situação de enfermidade que nós passamos em casa com meu filho, o Mateus. O Mateus ficou uns 2 dias com dores nas pernas e essas dores não paravam, e eu achando que era um tombinho. Fomos em um médico, o médico falou: olha, foi tombo mesmo e não dá para medicar, e estava dando febre nele, não pode medicar por causa do problema da dengue. Isso na quinta. Na sexta-feira continuou doendo, nós fomos em outro médico. E o outro médico só olhou, apalpou a nádega dele assim, porque era uma dor bem em cima do fêmur assim, e falou: realmente é só uma dor muscular, volta para casa que não pode medicar, porque pode ser que seja dengue. E ele tinha levado um pequeno tombinho na escola. E no sábado, aí intensificou as dores, muita dor, e daí nós insistimos de novo e voltamos para a Santa Casa daí. E lá na Santa Casa nós fomos atendidos pela emergência, e ele com muitas dores, aí fizeram um raio-x, e foi lá, o médico que estava lá de plantão foi identificado, e ele supôs que era uma doença,
uma enfermidade que se dava no fêmur, do desenvolvimento da criança, e aquilo a gente ficou bem assim aquebrantado, e compartilhamos com pouquíssimas pessoas, porque era uma síndrome muito problemática mesmo, e continuamos orando, e a dor intensificou, era para a gente voltar na segunda-feira, acho que era na segunda, né, Zé? Na segunda-feira, E no domingo as dores aumentaram demais, aumentaram, nós não viemos no culto. E, assim, para resumir a história, precisou ir buscar o resgate, buscar ele em casa, porque ele realmente não estava conseguindo mexer com a perna. E a gente ficou bem mal, acionamos os irmãos, a célula, o Wagner e a Yara, que moram lá perto de casa, e todo mundo, a igreja orando, a gente bem preocupado. E por causa desse primeiro diagnóstico, né, o temor estava muito terrível na gente. A Thaís foi pesquisar na internet o que era essa tal dessa doença. Eu não quis nem olhar o que era essa doença, mas esse tal de Google, ele fala muita coisa mesmo, ele fala pelas orelhas, e a gente ficou em pânico, sabe, cara? E ficamos bem preocupados. Ele é terrível, o Google e aí nós fizemos a ressonância, e na segunda-feira à noite saiu o resultado que era... juntou um coágulo no fêmur dele lá, e tinha lá um pus, né? Eles chamam é pus, né? Infecção, Mas era só o pus, era só a água que tinha na bacia, mas como tinha um pus, precisava tirar isso daí. E aí foi para a cirurgia. O meu menino tem 7 anos, fez um taio desse tamanho assim nele, para nós foi aqui, liguei para o meu irmão é médico, falei, cara, eu não queria deixar cortar, né, para tirar essa água, mas como o médico disse que tinha uma possível inflamação, nós não sabíamos ainda se tinha ou não, era uma possível inflamação, então tinha que tirar, e ele tinha feito ressonância para mostrar isso aí, né, e aí cortou, tirou, graças a Deus, tudo bem, voltou para o quarto, e a febre não passava, e febre, e quando ele tirou, foi diagnosticado que havia uma bactéria nele. E a gente conhece um pouquinho, né? Meu irmão conhece, eu tenho um irmão médico, uma cunhada, e a Thaís é bioquímica, farmacêutica, e aquilo para nós, bactéria é bactéria, né, meu? Dentro do organismo não é lugar de bactéria. A gente já acionou, os irmãos tudo orando, e a febre não passava, mesmo depois dessa primeira cirurgia. E foi terça, quarta, quinta, sexta, e ele com febre. No sábado, o infectologista veio até nós, ainda depois de 5 ou 6 dias, ainda não tinha saído a cultura, que chama, né, descobrir qual bactéria que era. É sinal que era uma bactéria bem rara, né, meu? Quanto mais demora, porque é uma bactéria mais complicada. E eu não vou nem me meter a falar o nome da bactéria aqui, depois vocês perguntam para a Thaís, que é um trava-língua danado, mas... é uma bactéria terrível, ruim, perigosa. E nós, cheios de amor e de confiança em Jesus Cristo, né? E o médico infectologista no sábado falou, olha, vai precisar abrir de novo. E aí nós ficamos bem mal. A família toda, né? Os amigos e todo mundo. E vai precisar abrir de novo. Ele juntou a bactéria, se alojou em outro lugar, e essa bactéria é assim, ela pode ir para o coração, ela pode... Falei, cara, você não precisa falar mais nada para mim. Eu levantei e saí, eu não quero ouvir o que a bactéria quer fazer. O que eu sei é o que o meu Jesus pode fazer, né? E eu nunca condicionei a minha fé, a minha crença, a minha devoção a Jesus Cristo, a obrigação de Deus precisar fazer a mim alguma coisa. Eu não acho isso, né? Nós cantamos no início do culto indiferente, independente das circunstâncias, né? Eu sempre louvarei ao Senhor, sempre adorarei ao Deus da minha salvação. E com essa convicção estávamos eu, a Thaís, o Mateus, a família, o Zé, a Sila, meus pais e toda a família mobilizada, os amigos. E eu vim no domingo para a igreja com esse negócio no coração. Vai precisar abrir de novo, e ele estava tomando um antibiótico mais forte que tem, que eu também não vou me meter a falar o nome, de 4 em 4 horas, e para uma criança de 7 anos, ele estava enfraquecendo, porque o antibiótico vai apertando o coração da criança, parece, né, meu? E no domingo eu vim para a igreja, a Thaís ficou lá no hospital, e eu na igreja aqui orando, calmo, na hora do louvor, bem aquebrantado, quem me conhece sabe, né, meu? Eu mal, chorando, não conseguia cantar, mas confiante que a vida em abundância de Jesus, ela é incondicional, ou com o Mateus, ou sem o Mateus, ou... não interessa, ela é incondicional. E eu estava confiante nisso aí, transmitindo isso para minha esposa e para os meus filhos, o Pedro, a Ana e a família toda. E um momento lá, durante o louvor, eu via que os irmãos do lado estavam sabendo da situação, né? Eu não sei exatamente o momento, na hora do louvor,
a Yara estava do meu lado com o Wagner, e eu orando ali, confiante, tive uma visão, assim, uma impressão de ver o Mateus debaixo de uma cachoeira, como que Deus cuidando do coraçãozinho dele, porque ele estava com dores e com febre ainda, mas não estava desesperançoso. E a Yara me falou: Renato, eu preciso compartilhar um negócio com você. Você já ungiu o Mateus? E eu disse: não ungimos ainda. Ele falou: então, Deus está me incomodando o meu coração para dizer para você pegar um óleo, você e a Thaís, e ungirem o Mateus, orarem com o Mateus e ungir o Mateus. Aquela hora que ela falou, entrou como um bálsamo no meu coração e na minha alma, e ela falou para mim, orou comigo ali, e eu saí daqui confiante, cara. Fui para casa correndo. Novamente insisto, eu nunca confiei num vidrinho de óleo nem nada, mas eu sempre confiei na autoridade do nome de Jesus Cristo e no que o corpo faz por nós, né? No que a igreja faz por nós. E a Yara compartilhando aquilo, ela colocou isso em oração, sentiu, e eu estava confiante. Eu fui lá em casa, peguei um vidrinho de óleo que eu tenho lá em casa, de vez em quando eu levo para a cela, para os lugares, um vidrinho pequenininho. Fui no hospital, eu com a Thaís, e eu compartilhei com a Thaís a experiência que nós tínhamos tido e oramos com o Mateus. Meus irmãos, para a glória de Jesus Cristo, a febre do Mateus acabou. Acabou, para a glória de Jesus Cristo. E glória a Deus. No dia seguinte, já estava marcado uma outra ressonância. E ele foi para a ressonância. Mas a febre, que era o mais perigoso da bactéria, acabou. E a gente é tão assim, eu sou tão confiante na graça de Jesus Cristo, mas a gente é tão, às vezes, terreno, que aconteceu que foi a noite que eu fui dormir no hospital, e a Thaís foi embora, e deu 4 horas da manhã, a enfermeira me acordou toda feliz, eu dormindo, super preocupado, dormindo, né? Ai, meu Deus, e o Mateus acordado, e o Mateus orando por mim, e a enfermeira me acordou e falou: pai, o seu filho está sem febre, não precisa mais tomar o dipirona. O médico deu se houvesse febre, de 4 em 4 horas, mas como está sem febre, não precisa dar. Dá ou não dá? E eu estava sozinho, sem a minha esposa. Pensei bem, falei assim: Jesus não vai se importar só com mais uma vez, não é mais um dipirona. O remedinho ajuda, a gente crê tudo, mas o remedinho dá uma força, né? Dona, dá mais o dipirona aí para ele. E deu o dipirona de novo. E depois, 8 horas, aí a Thaís já estava, e a enfermeira novamente falou: olha, pai, está sem febre, dá ou não dá? Aí eu já tinha compartilhado com a Thaís, né? Estava mais fortão. Não, minha mulher falou para não dar. Gente, não deu mais febre nele. Na terça-feira abriu de novo, precisou abrir de novo, sabe, como que uma cesariana numa criança de 7 anos, um corte dolorido, porque quem é mãe sabe que o corte de cesárea é ruim, e abriu de novo, agora com um dreno embaixo, ficou um dreno um pouco mais abaixo na virilha, mas o médico voltou para falar com nós na terça-feira depois da cirurgia e falou: olha, a cirurgia foi um sucesso, e o abscesso, é abscesso, né? O abscesso estava inativo, irmãos. Glória a Jesus Cristo. Ele estava inativo, estava com coloração diferente e visivelmente inativo. A bactéria foi fulminada pela oração dos irmãos da igreja e pelo sangue de Jesus Cristo. E aí ele restaurou, está bem, está curado, está andando, absolutamente normal. Ficamos mais 8 dias, 10 dias lá no hospital, mas a bactéria foi eliminada em nome de Jesus Cristo. Na verdade, nós poderíamos terminar o culto aqui. Nós vamos terminar logo. Mas quais são as 3 marcas? Fé, viva, amor, verdadeiro e esperança firme. Firme esperança. Uma igreja para valer a pena tem que ser como a igreja de Tessalônica. Tem que ter essa marca. Tem que ser uma igreja que tem uma fé viva. Uma igreja que as pessoas se convertem a Cristo. E quando olham a pregação, a mensagem do Evangelho de Jesus, elas entendem que precisam se arrepender, confessar seus pecados e se acertarem com Deus. É uma igreja que vê pessoas tomando essa decisão de serem discípulos de Jesus o tempo todo. É uma igreja que crê que o Evangelho produz mudança na vida, mudança profunda, como nós ouvimos a Cileusa compartilhar aqui
no que diz respeito à sua cura de um perdão. Uma igreja que vale a pena é uma igreja que tem que estar aberta para esta fé no sobrenatural que Deus pode realizar no seu tempo e na sua hora. Não quer dizer, e você já ouviu isso muitas vezes, que sempre Deus vai responder às nossas orações do nosso jeito. Às vezes Ele vai dizer não, porque a maneira dele agir não é a nossa maneira. Mas é uma igreja que sabe, na sua história, que vidas já passaram por aqui, que já se renderam, e eu uso essa palavra propositalmente, render, isto é, se curvar diante de Jesus, e que outras pessoas vão fazer isso. O testemunho de Paulo naquela igreja, e ele elogia por terem eles uma fé viva, e ele diz por quê. Olhe aí no versículo, no final do capítulo, versículo 9, olha o que Paulo diz. Pois eles, está falando de outras pessoas, outras igrejas, eu estou no capítulo 1 de Tessalonicenses, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e agora preste atenção nesse texto, e como se voltaram para Deus, como se voltaram para Deus, isso é conversão, é quando eu estou indo numa direção e eu dou mesmo uma volta, e mudo de direção, e como vocês se voltaram para Deus, como vocês se converteram para Jesus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que tem gente que se converte a Cristo. E olha, eu quero dizer hoje a você, talvez esta conversão não tenha ainda acontecido na sua vida. Você só pode dizer que isso já aconteceu se você coloca submisso a Cristo todas as áreas da sua vida. Se você tem um propósito primeiro de agradar como discípulo, agrada o Mestre. Isso é conversão. Isto é fé viva. E eu quero dizer que esse é o nosso propósito, nós vamos continuar anunciando esse evangelho que transforma. E olha, se você crê no evangelho que pode transformar alguém, você tem duas coisas a fazer. Primeiro, falar dele. Segundo, esperar que ele transforme a sua própria vida. Esperar que esse evangelho de Jesus, revelado na Bíblia, transforme a sua vida e compartilhar isso com as pessoas. Eu ouço muita gente dizer, eu fico triste quando eu ouço isso, pastor, eu não sei falar nada da Bíblia, eu não sei falar para as pessoas. E eu digo, olha, a primeira coisa, e a única talvez que você pode dizer e deve dizer, é a sua experiência com Jesus. Essa é uma fé viva, que sabe que o Evangelho pode produzir mudanças. Conte a sua história. Conte a sua história, nós acabamos de ouvir uma história aqui. Aliás, várias histórias nesse culto. Conte a sua história e você vai ver uma fé viva nascendo no coração de outras pessoas. Nós temos aqui um propósito este ano de ver 20 células novas nascendo na nossa igreja. Essas células têm duas maneiras de crescer e se multiplicar. Ou é por chegada de pessoas que já estão aqui na igreja, talvez a sua chegada, ou pessoas que são os nossos amigos e que nós amamos, que nós queremos muito bem, e nós vamos compartilhar a nossa fé, a nossa vida com Jesus e dizer, vale a pena ser discípulo de Jesus e conhecer a palavra. Então, vem para perto da gente. Nós cremos que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Talvez você seja uma dessas pessoas que viu nascer no seu coração uma fé viva esse ano. E eu poderia pedir para algumas pessoas levantarem a mão, e alguns iriam levantar a mão. Olha, eu me converti esse ano. Talvez no final do ano passado, olhando essa retrospectiva, não é? Deus quer usar a sua vida para que outros conheçam uma fé viva. Amém? Vale a pena fazer parte de uma igreja
que tem essa fé viva, que ora, que crê no poder da oração, não é? Que pode servir orando um pelo outro, carregando o fardo, a dificuldade um pelo outro, porque nós cremos que esta fé vale a pena. A segunda marca desta igreja é um amor verdadeiro. Em algumas Bíblias tem a abnegação do amor, um amor abnegado, isto é, um amor que não olha para si, olha para o outro, que um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Irmãos, amar, na prática, dá muito trabalho. Ser membro de uma igreja não dá trabalho. Você pode vir aqui, uma pessoa pode entrar e sair sem se relacionar, sem ter nenhum trabalho, sem se envolver. Mas, de fato, o amor verdadeiro, ele dá trabalho. Ele gera um esforço. Por isso ele diz aí, o esforço, a abnegação deste amor. Envolvimento na vida de pessoas dá trabalho. Você não está aqui por causa de você. Você sabia disso? Será que você pode dizer para a pessoa que está perto de você aí? Você não está aqui por causa de você. Ué, mas então por que eu estou aqui, não é? Irmãos, é como um bebê. Um bebê quando chega é só para ele, não é? Bebê não é assim, uma criança não é assim. Tudo, a família toda gira em torno de atender às necessidades daquele bebê. Mas quando cresce, espera-se outra coisa. Quando se torna adulto, espera-se que aquele adulto possa prover na vida de outras pessoas, não é? Assim é a igreja de Jesus. Quando essa igreja nasceu, Paulo e Silas foram aqueles dois que Deus usou para nutrir, para compartilhar, para dar os primeiros passos. Mas depois ele escreve uma carta dizendo, eu louvo a Deus porque vocês têm um amor que se envolve, que se doa, que se oferece na vida de pessoas. Irmãos, uma igreja que tem a marca do amor é uma igreja que chama atenção. Ela chama atenção, as pessoas olham para ela e dizem, eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero me relacionar com essas pessoas, porque vale a pena, porque eu sei que quando eu passar por uma dificuldade, a minha família passar por uma dor, eu sei que vai ter alguém perto para me apoiar. Essa é a nossa tarefa, essa é a sua tarefa como membro desta igreja. Eu achei interessante a história do Renato e da Thaís, porque esta unção com óleo começou quando a Yara Lebedenko ali, teve coragem de sair dali do banco onde ela estava naquele domingo e ir para o Renato e dizer para a Thaís, vocês já fizeram uma unção com óleo? Ela poderia receber isso e dizer, não sei, olha, e se eu der um fora? E se eles já fizeram isso? E se ele não receber bem isso? Mas o amor abnegado não pensa em si, mas pensa em como eu posso ser útil na vida de outra pessoa. Isso me chamou a atenção. Como é que você pode ser útil na vida de outra pessoa? A igreja que ama é a igreja que acolhe. Eu disse isso semana passada aqui. A igreja acolhe para depois ver transformação. Ela não transforma para depois acolher. Ela não acolhe os que já estão transformados. A igreja acolhe todo tipo de pessoa, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, vamos imaginar assim, é uma pessoa com bastante problema, muita luta, uma família que está vivendo uma crise, uma situação difícil, quem sabe financeira, chega perto de você. Sabe qual é a sua primeira reação e a tentação primeira que vai vir sobre você? Se afasta, porque isso vai dar trabalho. Mas se você é discípulo de Jesus, se você faz parte de uma igreja de fato, que quer ser relevante, que quer marcar pessoas, você vai dizer, aqui está uma oportunidade de Deus de fato agir. De Deus agir. Essa é a igreja que nós queremos ser.
Quando olhamos para frente esse segundo semestre, eu pergunto a você, quais são as pessoas que Deus já está trazendo na sua vida, que estão em grande dificuldade, e você vai dizer assim, Deus, o que eu posso fazer por esta pessoa, por esse casal, por essa família? Quem sabe uma pessoa que está vivendo um luto, uma crise na saúde, nas finanças. Como é que você responde a isso? Uma igreja que vale a pena é composta de membros que fazem isso, reagem e dizem, Senhor, eu quero ser usado na vida dessa pessoa. Não é verdade? Quantos pais hoje têm dificuldades com os filhos? Tem temas hoje bem difíceis na nossa sociedade, não é? Essa semana, a Suprema Corte Americana determinou que em todos os estados americanos deve haver admissão ou reconhecimento do casamento homossexual, não é? E nós estamos a caminho disso também. E o meu desejo é que essa igreja seja uma igreja aberta para gays, para homossexuais. Que entendam que debaixo do propósito... Vocês estão frios, né? Vocês estão... O que o Evandro vai falar agora? Calma. Que entendam que dentro do propósito de Deus há um lugar para essas pessoas. E eu não quero entrar nem na discussão se é uma opção ou se é alguma coisa biológica. Eu não quero entrar nessa discussão. Sabe qual é a solução para uma pessoa que diz, olha, eu nasci gay? Sabe qual é a opção? Abstinência. Pronto. Qual a opção para uma pessoa que está dependente do álcool? Nós já não acostumamos a falar que uma pessoa que é dependente do álcool, ela é uma pessoa doente e precisa ser sempre uma pessoa que vai olhar para esta área da vida dela e vai dizer, eu preciso hoje vencer. Não é assim? Não é assim? Uma pessoa que se identifica como nascido gay, ele vai tomar uma decisão por Jesus, e sabe o que ele vai fazer? Dizer, eu vou me abster da minha prática. E ele pode ser uma pessoa convertida a Cristo e que renuncia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não creio no termo cura gay. Acho que é um termo errado que nós não devemos usar. Você cura o seu pecado? Alguém consegue trazer cura para o pecado e dizer, bom, esse pecado não tenho nunca mais na minha vida? Você está livre do seu pecado? Você vai estar livre do seu pecado só quando você morrer, né? Então, não precisa ter cura gay. O que precisa ter é renúncia, como precisa ter renúncia de todos os outros erros e pecados na nossa vida. Então, há um espaço na cruz de Cristo para todas as pessoas. Amém? Há um espaço, um lugar em Cristo para todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que estão profundamente ligadas a uma prática, a um hábito, a um pecado, que claramente é destruidor e é contrário à palavra de Deus. Então, eu renuncio na cruz de Cristo, como eu renuncio qualquer outro pecado na minha vida. Porque o controle da minha vida vem pela ação do Espírito Santo. Então a igreja não precisa ter medo de lidar com nenhum tema. Há um autor católico, chamado Henri Nouwen, ótimo, pode comprar todos os livros de Henri Nouwen. Muito bom. E ele dá um testemunho que ele veio de uma vida homossexual. E ele diz, eu renunciei à minha prática e consagrei o meu corpo. E foi assim que ele lidou com a homossexualidade. Já é falecido. Mas ele dá esse testemunho em um dos seus livros. Mas sabe onde entra a igreja? A igreja entra no acolhimento, neste amor abnegado, este amor que abre as portas, que deixa de ser preconceituoso, e que estende a mão para
toda e qualquer pessoa que luta em sua vida querendo conhecer o poder do Evangelho. O problema não é que o Evangelho não tem poder. O problema é que a igreja fecha a porta do poder do Evangelho. Muitas vezes. E quer encaixar as pessoas, transformar as pessoas, para depois abraçá-las. Mas a gente tem que abraçar primeiro, como Jesus fazia. É isso que Paulo dá, é esse o testemunho que Paulo dá quando fala da igreja. A igreja é como uma olaria, sabe? A olaria que recebe o barro. O barro é igual para qualquer peça, qualquer vaso, qualquer tijolo. Não é assim? E na olaria, o barro vai tomando forma e vai passando pela prensa e vai sendo transformado e vai para o forno, não é assim? Nós somos o barro nas mãos do Senhor. Amém? E finalmente, esperança viva, uma esperança viva, uma igreja que vale a pena, uma igreja contagiante, é uma igreja que tem esperança viva. A esperança que Deus vai agir, a esperança que Deus vai responder orações, a esperança que o Evangelho vai transformar pessoas. E finalmente a esperança que Jesus vai voltar. Maranata, vem Jesus. É isso. Esse é um tema presente na carta aos Tessalonicenses. Várias vezes Paulo fala, Cristo vai vir, ele virá como um ladrão que chega sem avisar. Você pode ler a carta e você vai ver isso acontecendo. Como é que você pode se envolver numa igreja que vale a pena? Eu queria dar algumas ideias. Quem sabe você pode dizer hoje, eu quero que a minha igreja seja uma igreja que vale a pena, para mim e para os outros. Então eu vou dar algumas sugestões, para você ter uma fé viva, um amor abnegado, verdadeiro, uma esperança firme. Você pode servir no Ministério Central Kids. Você pode servir junto aos adolescentes. Quem sabe fazendo lanche quando os adolescentes se reúnem. A galera aí concorda comigo? Uhul! Talvez com os jovens. Você pode se envolver numa célula. Talvez você pode visitar enfermos. Você quer fazer isso? Chegue para um líder da igreja, um pastor, um presbítero, e diga, eu quero visitar pessoas que estão doentes. Eu quero visitar idosos. Eu quero orar com os idosos. Quero mostrar a minha amizade. Eu quero conversar com essas pessoas que às vezes não têm com quem conversar. Eu quero ser um encanador. Você sabe mexer com encanamento? Com fio, tomada? Eu quero servir na igreja fazendo isso. Você sabe mexer com flores? Com plantas? Você sabe organizar uma sala? Você sabe cozinhar? Aliás, daqui a pouco tem comida lá embaixo, né? Você pode pintar uma parede? Ué, mas eu achei que na igreja a gente só fizesse coisas espirituais. Só fizesse oração, não é? E orasse pelos enfermos. Não, não é só isso. Você pode servir com o que você tem nas mãos. Acho que sim, né? Você quer recepcionar pessoas na porta? O que você pode fazer pela sua igreja? Você tem 6 meses pela frente para fazer da sua igreja uma igreja que vale mais a pena. É você que vai fazer isso, é você. Você topa isso? Você deseja isso? Você se dispõe a isso? Pergunte para alguém, o que eu posso fazer? E sabe qual vai ser a resposta? Vai ser uma outra pergunta. O que você gosta de fazer? Qual o talento e habilidade que Deus pôs na sua mão? Você sabe bem matemática? Você é daquelas pessoas craques em matemática? A gente pode chamar adolescentes, crianças que não estão bem em matemática, e você pode ser uma ótima pessoa para ajudá-las. Você é ótimo em português? Sabe, gente, nós pensamos que igreja é apenas esta reunião do culto ou na célula.
o que você pode fazer por alguém? Abaixe a sua cabeça e eu quero orar. É por esta igreja que Jesus deu a sua vida. E a Bíblia diz que Ele é a cabeça deste corpo. E como parte do corpo, nós nos oferecemos a Ele para dizer: Senhor, me usa como parte desse corpo. Igreja é você como parte do corpo. O que você pode fazer?